Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então, o tema de hoje são bloqueadores neuromusculares. Os bloqueadores neuromusculares eles são utilizados como adjuvantes, como ajudantes no processo cirúrgico. O paciente inicialmente ele tem que perder a sua consciência, isso provavelmente é feito com benzodiazepínico. Depois o pulmão tem que ser parado para que você possa colocar a ventilação mecânica com analgésico opioide. E por último, a musculatura do paciente tem que ser relaxada para que possa fazer o procedimento, as incisões, sem que ele tenha processos de contração que podem até colocar em risco esse paciente. Então toda a musculatura dele é relaxada. Tem duas formas de fazer isso. A gente pode fazer com os antagonistas dos receptores nicotínicos ou com os agonistas dos receptores nicotínicos, dos mesmos receptores nicotínicos. Como é que isso acontece? Vamos trabalhar primeiro aqui os antagonistas. Os antagonistas, vou falar aqui alguns exemplos. A gente tem o atracúrio, o pancurônio, o mivacúrio, o vecurônio, o rocurônio. São fármacos que são muito importantes que vocês vão encontrar com eles quando estiver trabalhando. O que esses fármacos fazem? Eles bloqueiam o receptor nicotínico aqui, na célula, na placa motora, em cima da célula muscular. O receptor nicotínico está aqui. A acetilcolina não pode ligar. Logo, o que vai acontecer? Não vai ter contração aqui nessa célula muscular. Então, é mais fácil de entender quando o fármaco é antagonista. Ele vem e bloqueia o receptor, a acetilcolina não liga, não tem contração muscular, né? O Sugammadex é um fármaco à parte. Ele consegue reverter os efeitos apenas do rocurônio. Vamos supor que você queira voltar com a contração muscular, que seja, por exemplo, utilizado aqui durante o processo de intubação. Você pode aplicar o Sugammadex caso você tenha usado o rocurônio. O Sugammadex vai deslocar aqui o rocurônio da ligação e o paciente vai voltar a ter contração muscular. Ele é um antagonista de efeito, vamos dizer assim, apenas do rocurônio, não dos demais. Os demais ele não produz efeito. O Sugammadex é somente para o rocurônio, para reverter os efeitos do rocurônio. Agora, tratando dos fármacos que são agonistas, aqueles que ativam o receptor nicotínico, a gente tem a succinilcolina e o succinilmetônio, né? Na verdade, são dois nomes para o mesmo fármaco, e o decametônio. Esses medicamentos, primeiro, eles ativam, depois eles provocam uma dessensibilização, um longo período em que a célula não responde a estímulos de fora. Isso faz com que a célula não respondendo, a célula muscular, ela fique relaxada e possa acontecer o processo cirúrgico. Primeiro, quando você aplica esse medicamento, você vai ver que os pacientes eles dão uma contraída, assim, geralmente é UTI, né, a criança, né, recém-nato, melhor, e eles contraem primeiro para depois fazer o processo de relaxamento. Por que acontece esse processo de contração e depois o relaxamento? Vamos lá. Isso é por causa de um efeito que a gente chama de down regulation e up regulation, regulação para baixo e regulação para cima. Vamos lá. Primeiro a gente tem que dar uma informação de que a célula não responde sempre, a todo momento, aos estímulos que ela recebe das substâncias que vêm de fora. Num determinado momento, ela muda a estrutura tridimensional do seu receptor, ela esconde esse receptor dentro dela numa vesícula para que ela não possa ser ativada ao extremo, para que ela possa morrer. Então, para ela não morrer, ela muda a estrutura do receptor e ela esconde esse nosso receptor aqui dentro da célula. Então, esse processo em que acontece depois que o fármaco liga, né? A célula muda a sua estrutura tridimensional do receptor. E aí o fármaco já não encaixa mais, ele tem que se desligar do receptor e sair dali, né? E o próximo momento em que o receptor é trazido aqui para uma vesícula aqui, no interior dessa célula, ou seja, ele é mudado de estrutura e escondido aqui dentro da célula, todo esse processo aqui a gente chama de down regulation, regulação para baixo. Você está escondendo o receptor, evitando a ativação extrema dessa célula para que ela não possa morrer. Depois de um determinado tempo, essa célula ela reexpõe o receptor na sua superfície, na sua estrutura tridimensional normal, e a gente vai ter um up regulation, uma regulação para cima, ok? Então, enquanto essa célula está com esse receptor com a estrutura tridimensional alterada e enquanto esse receptor estiver escondido dentro dessa célula de uma vesícula, o fármaco pode estar à vontade lá de fora que ele não consegue ativar essa célula. Então, assim,
moléculas fisiológicas que vão promover o processo de contração, por exemplo, elas não têm como agir da mesma forma que o fármaco, ou seja, o receptor ele fica escondido e a célula não responde a estímulos. Enquanto ela estiver em down regulation, regulação para baixo, não tem contração, a gente está no processo de dessensibilização. Enquanto a célula estiver dessensibilizada, ela não responde, isso a cirurgia vai acontecendo. Enquanto houver esse fármaco, existe relaxamento. Pode acontecer do paciente se mexer na hora da cirurgia. Isso acontece por vários motivos. O fígado dele conseguir eliminar o fármaco mais rapidamente pela urina, aconteceu o processo de biotransformação e você tem que completar a anestesia. Você vai e administra mais um pouco desses medicamentos e assim vai sendo feito. É claro que você tem um planejamento anterior, uma média, mas dependendo do paciente, ele pode eliminar mais rapidamente ou mais lentamente o fármaco. Você vai perceber que o Atracur é um dos fármacos mais usados nesse processo. É o que provoca menor índice de efeitos adversos. O efeito adverso mais importante aqui do grupo assim, mais comum é a hipotensão, a queda da pressão arterial com taquicardia reflexa. É um processo até comum, esperado durante o processo cirúrgico, tá? E o Atracur é o que causa menos desses problemas. Os outros também causam, né? Operar com rocurônio tem uma vantagem, que você tem o Sugamadex, para você corrigir qualquer problema que aconteça, né? Usando apenas o rocurônio. Em relação às reações adversas do resto do grupo, a gente tem paralisia flácida. Quando está sendo feito um processo em que se faz, alguns anestesistas fazem intubação, né? Ocorre paralisia facial, a diminuição da capacidade de deglutição, do reflexo da deglutição. Ocorre a parada respiratória. Então a gente nunca pode fazer esses medicamentos, analgésico opioide, bloqueador neuromuscular, sem ter o processo de intubação pronto para ser realizado. Benzodiazepínico depende, ele pode somente tirar a consciência, depende da dose, depende de quem é o fármaco, depende da idade. Então pacientes extremos, assim, criança respirando mal, idoso respirando mal, prepara o tubo, tá bom? E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.